serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Amen. Who are you, O great mountain? Quem és tu, ó grande monte? I wonder, are you faced with a great mountain in your life at this moment in time? Eu me pergunto se você está enfrentando uma grande montanha neste tempo na sua vida. There's something you think you can't get over, Tem algo que você pensa que não consegue superar. or you can't get through. Não consegue superar. Passar por isso, já entenderam. It's a great mountain É uma grande montanha facing you. te enfrentando. Amen. But look, guys, for somebody here, Mas para alguém aqui, before the Lord Jesus Christ, it becomes a plain. antes do Senhor Jesus Cristo, se torna uma campina. The great mountain A grande montanha becomes a plain before the Lord Jesus se Christ. torna uma campina diante do Senhor Jesus Cristo. Amen. If you are in the center of the will of God, Se você está no centro da vontade de Deus, keep going forward, continue indo à frente. and you will find that great mountain, the Lord Jesus Christ will make it a plain. Você achará que o Senhor Deus fará com que essa montanha vire campina. Nothing will stop the children of God going forward. Nada vai parar os filhos de Deus de irem adiante. Amen. Amen. This verse is for somebody here. Esse versículo é para alguém aqui. And that's why I included it. But go back to verse 6, the previous verse, please. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amen. So for anybody who knows Sila well, they will know that this is one of my favorite Então, verses. para alguém que conhece bem o Sila, saberão que este versículo é um dos meus favoritos. It is the history of this church. É a história desta igreja. Whatever has been done, O que tem sido feito it has not been by might, não foi por poder, not by power, nem por força, but by his mas Spirit, pelo meu espírito, says the Lord of hosts. diz o Senhor dos And Exércitos. this will never E change. isso jamais mudará. And any pastor or anybody in ministry that doesn't understand this is a fool. E qualquer pessoa, qualquer pastor em ministério que não entende esse versículo é um tolo. As Jesus said, without me you can do Como nothing. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Amen. Not by might. Não por poder. That means like a collective army. Isso significa que nem um exército coletivo. Some people think if we had a huge number of Christians, we could accomplish many things. Alguns pensam se a gente tivesse um grande grupo de cristãos, realizaríamos muitas coisas. But God says no. Mas Deus diz não a isso. And if you know your Bible, E se você conhece tua Bíblia, you will know that Gideon's army was originally 10,000. você saberá que o exército de Gideão era de 10.000 originalmente. But God kept on reducing the army Mas Deus não parava de reduzir o exército. until there was just 300 men. Até que tinha só 300 homens. And his reason was E o seu motivo foi so that people would understand that it is God's power para que as and pessoas not man's power. pudessem entender que é o poder de Deus e não o de homem. Not by might, Não por poder, not by a huge number of people. não por um grande número de pessoas. And the second one is O not segundo é, nor by power. não por força nem por poder. And that means one special individual. E nem por poder significa um indivíduo especial. This individual Christian may be very gifted, Este indivíduo cristão pode ser muito dotado, very talented, talentoso, but God says he will not be able to do it on his own. mas Deus diz, ele não será capaz de fazer isso sozinho. It's not by might, Não é por força, it's not by nem power, por poder, but it's by my Spirit, says the Lord of mas hosts. é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amen. Especially when it comes to salvation. Especialmente quando se trata de salvação. Let's look at John chapter 3, beginning at verse 3.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A person must be born again Uma pessoa deve ser nascida de novo to see the kingdom of God. para ver o reino de Deus. Amen. Verse 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verse 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amen. He must be born of water and the Spirit, Ele deve ser nascido de água e do Espírito. or he cannot enter the kingdom of God. Senão não pode entrar no reino de Deus. Verse 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amen. Physically, we give birth Physica- to our children, Fisicamente a gente dá luz aos nossos filhos, but to be born of the Spirit must come from the Holy Spirit. mas espiritualmente ser nascido do Espírito de Deus vem do Espírito Santo. So I have and you have no power to make somebody a Christian. Então nem eu nem você tem nenhum poder para fazer alguém se tornar cristão. Only God's Holy Spirit can give birth to a spiritual being. Somente um Espírito de Deus pode dar a luz a um espírito ser. It's not by might Não é por força, nor by power, nem por poder, but by my Spirit, says the Lord of mas hosts, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. especially when it comes to salvation. Especialmente quando se trata de Verse salvação. 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus is saying, you must be born again. Jesus está dizendo, você deve nascer de novo. You want to enter heaven? Quer entrar no céu? No matter how hard you Não try, importa quão duro que you você will tenta, never be good enough. você jamais será bom o You suficiente. must be born again of the Spirit of God. Você deve ser nascido de novo do Espírito de Deus. No man can do this. Nenhum homem consegue fazer isso. No parent can do this for his children. Nenhum pai nem mãe consegue fazer isso pelos seus filhos. They must be born of the Holy Spirit. Eles têm de ser nascidos do Espírito Santo. It's an amazing thing. É uma coisa maravilhosa, incrível. Salvation is a miracle. A salvação é um milagre. It's the greatest miracle in this É o world. maior milagre neste mundo. Far superior to physical healing. Bem superior à cura física. Because even with physical healing, that body will eventually die. Porque mesmo com a cura física, aquele corpo eventualmente morrerá. But when somebody is born of the Spirit of God, it's for Mas eternity. quando alguém é nascido de novo do Espírito de Deus, é para uma eternidade. You must be born again, says Você Jesus. deve ser nascido de novo, diz Jesus. Amen. It's a great privilege to be brought up in a Christian É um home. grande privilégio ser criado num lar cristão. It is a privilege if your parents bring you to an evangelical É um church. privilégio se os teus pais te levarem a uma igreja evangélica. But there must come a moment when you are born again of the Spirit of God. Mas deve chegar um momento que você é nascido de novo do Espírito de Deus. Amen. Verse 8. Onde o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amen. Jesus compares the Holy Spirit to the wind. Jesus compara o Espírito Santo ao vento. And he says, the wind blows where it E wishes. ele diz, o vento sopra por onde quer. Christian, you need to understand this. Cristão, você deve entender isso. We want the Holy Spirit, Queremos o Espírito Santo. but God is sovereign, Mas Deus é soberano. and the wind blows where it E o wishes. vento sopra para onde Ele quer. We can pray, Podemos orar and we should e pray, devemos. and we should lead a holy life, E devemos liderar uma vida santíssima. so that there is nothing causing the Holy Spirit not to blow in
this para church. que não tenha nada que cause o Espírito Santo a não soprar nesta igreja. But remember, God is Mas sovereign. lembre-se que Deus é And the soberano. wind blows where it E o wishes. vento sopra para onde Ele quer. Amen. He says you can hear the sound of it, Ele but you diz- cannot tell where it comes from and where it Ele diz, goes. você consegue ouvir a voz dele, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. So we can see the effects of the wind, Então vemos os efeitos do vento, but you cannot see it itself, mas você não consegue enxergá-lo em si, where it's going. onde ele está indo. It's É mysterious. misterioso. And Jesus says, Jesus diz, just like this, so it is with everyone who is born of the Spirit. assim é todo o que é nascido do Espírito. Amen. You never know Você nunca sabe when somebody can be born of the Spirit quando alguém pode ser nascido de novo do Espírito. as they sit in the meeting Assim que eles se assentam no culto and hear the gospel being e preached, ouvem o Evangelho sendo pregado. and the Holy Spirit touches their E heart, o Espírito Santo toca os seus corações. and they are born again. E eles são nascidos de novo. Amen. We may not realize it Talvez a gente não perceba isso until weeks later, até semanas depois. and you begin to see the transformation in that E life. você começa a ver a transformação naquela vida. You begin to see the fruit of the Você Spirit. começa a ver o fruto do Espírito. It's É mysterious, misterioso, but it's beautiful. mas é lindo, It's powerful. poderoso. Amen. We want God to do this more and more in this Nós church. queremos que Deus faça isso mais e mais nesta igreja. Amen. Romans 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amen. Paul the apostle said he was not ashamed of the gospel of Christ. Paulo, o apóstolo, diz que ele não estava envergonhado do evangelho de Cristo. Why? Por quê? Because it's the power of God to salvation for everyone who believes. Porque o poder de Deus para a salvação para todos que creem. The power of O God, poder de Deus, not the power of man. não o poder do homem. It's not by might Não é por força, nor by power, nem por poder, but by my spirit, says the Lord of mas hosts. pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. I'm not ashamed of this gospel of Eu Christ, não me envergonho desse evangelho de because Cristo. it is the power of God for salvation. Ele é o poder de Deus para a salvação. That's why when God saves somebody, Por isso que quando Deus salva alguém, they're saved forever, eles são salvos para because sempre. it's the power of God. Porque é o poder de Deus. They are dead in their sins, Estão mortos dos seus and pecados. then the Holy Spirit comes upon them Então o Espírito Santo vem sobre and eles touches them, e os toca. and they believe in the Lord Jesus Christ for salvation, Eles creem no Senhor Jesus Cristo para a salvação. and they get up and they are a new creation. E eles se levantam e são uma nova criatura. All things pass away. As coisas antigas se passaram. Behold, all things become new. Contemplai que as se tornam novas. Glory to God. Glória a Deus. I've experienced the power of God in my Eu life. experimentei e vi o poder de Deus na minha vida. I shared the gospel today. Eu compartilhei o evangelho hoje. Talita brought a friend, A Thalita trouxe uma amiga and she left me with this person, e ela me deixou com essa pessoa. and I knew I had to tell the gospel to this Eu person. sabia que eu tinha de falar o evangelho para essa pessoa. And I gave my testimony, Eu dei o meu testemunho. and how at a rock concert, E como num showzão de rock, yes, I know it's a little bit crazy, sim, but é louco, mas Christians were there and they gave me a New Testament. os cristãos estavam lá e me deram o Novo Testamento. At a Led Zeppelin rock concert, Show de Led Zeppelin. yes, their most famous song is Stairway to Heaven. Sua música mais famosa é A Escada para o Céu. Amen. They wrote it for me. Eles No, they didn't. escreveram para mim. But when I got that New Testament, Quando eu recebi aquele Novo Testamento, I began to read it. comecei a lê-lo. And God put a seed in my E heart. Deus colocou uma semente no meu coração. And then months later in America, Então, meses depois, na América,
I got on my Eu knees. me ajoelhei. I asked Jesus Christ to forgive me and change my life. Eu pedi para que Cristo me perdoasse e mudasse a minha And I vida. was born Eu again. nasci de novo. The power of O God. poder de Deus. 39 years later, 39 anos depois, my life has never been the same a again. minha vida nunca mais foi a mesma. I built my marriage on the rock, the Lord Jesus Eu Christ. edifiquei o meu casamento na rocha que é Cristo. I built my family on the rock, the Lord Jesus E a Christ. minha família na rocha que é Cristo. And I try to build this ministry on the rock, the Lord Jesus Eu Christ. tentei edificar este ministério na rocha que é Cristo. I am not ashamed of the gospel of Não me Christ envergonhe do evangelho de Cristo. because it's the power of God Porque o for poder de salvation Deus para a salvação. to everyone who Para believes. todos que creem. Now watch this. Agora veja isso. Amen. Acts 26 verse 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. These are the words of the apostle Paul, Estas são as palavras do apóstolo Paulo. and he is testifying before King Agrippa, E ele está testificando diante desse rei. and he's telling them how his life was E changed. ele está os dizendo como a vida dele foi mudada. Verse 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Amen. Like he was putting Christians in prison. Ele estava colocando os cristãos à prisão. E contra este dava o meu voto quando os matavam. Sorry. And when they were put to death, he cast his vote against them. Quando foram colocados à morte, ele colocava o voto contra eles. This man hated Jesus Christ, Este homem odiou Jesus Cristo. and he hated Christians. Ele odiou os cristãos. And his whole life was trying to stop the spread of Christianity. E a vida inteira dele era ele tentando matar o espalhamento do cristianismo. Do you think you could have talked Paul, Saul of Tarsus he was then? Could you have spoken to Saul of Tarsus and you made him a Christian? Você acha que você poderia ter convencido Saulo de Tarsis a se tornar um cristão? No, Não. it needed the power of God. Isso necessitava do poder de Deus. Amen. This is a true story. Uma Verse história 11. verdadeira. Aleluia. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. He forced the Christians to blaspheme. Ele forçou os cristãos a blasfemarem. This is an evil man. É um homem malvado. This man is on his way to Ele hell. está no seu caminho para o inferno. He is sinning against Ele God. está pecando contra He is Deus. sinning against the people of God. Pecando contra o povo de Deus. He is going to every city trying to find Christians to kill them, to put them in prison. Está indo para todas as cidades para tentar matar os cristãos e colocá-los à prisão. But God, Mas verse 12. Deus, Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Verse 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. He started from Jerusalem, ele começou de Jerusalém, a sinner. um pecador. But by the time he got to Mas Damascus, pela hora que chegou em Damasco, he was a new creation. era uma nova criatura. I went on holiday to Eu America. fui nas férias para a América. I didn't go on holiday to become a Eu Christian, não fui lá para me tornar cristão. but within 24 hours, I was born again of the Spirit of Mas God. dentre 24 horas eu nasci de novo do Espírito de Deus. I'm not ashamed of the gospel Não of me Christ. envergonhe do Evangelho de It's Cristo. the power of God for É salvation o poder de Deus para a salvação. to everyone that Para believes. todos que creem. He saw a light from heaven that was brighter than the sun. Ele viu uma luz do céu mais brilhante que o sol. Think about that. Pense sobre isso. Brighter than the sun. Mais resplandecente que o sol. The sun would blind us. O sol nos
cegaria, but the light from heaven was even brighter. mas a luz do céu estava mais brilhante. Amen. Verse 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrastes contra os aguilhões. Amen. A few things here. One is that Jesus spoke in the Hebrew language. Umas coisas aqui é que Jesus falou na língua hebraica. It is important if you want to share the É gospel importante se você quiser compartilhar o evangelho. that you speak to these people in a language they can understand. Você fale para essas pessoas numa língua que conseguem entender. God chose Hebrew to speak to Saul. Deus escolheu o hebraico para falar com Saulo. Amen. Why are you persecuting me? He says. Porque me persegues. Saul was persecuting Christians. Paulo estava perseguindo os cristãos. Jesus says, why are you persecuting me? Jesus diz: por que estás me perseguindo? Because Jesus lives in his people. Jesus habita no seu povo. You touch a Christian, Você toca um cristão, you touch você Christ. toca Cristo, You touch você Christ. toca em He Cristo. is sensitive Ele é sensível to everything that is done to his church. a tudo que é feito para a sua igreja. He's the head Ele é o cabeça, and we are the body. nós somos o corpo. Amen. It is hard for you. É coisa dura. Jesus said, it's hard for you, Saul. Jesus disse: é duro para você, Saulo. It's not hard for me. Não é duro para mim, It's hard for you. mas para você. Jesus sits on his throne. Jesus se assenta no seu trono. He is king. Ele é rei. He is Ele é Lord. Senhor. He that comes from above is above all. Ele que vem de cima está acima de todos. It is hard for you, evil sinners. É difícil, duro para você, pecadores It is malvados. not hard for Christ. Não para Cristo. He is God. Ele é Deus. Amen. Verse 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Aqui o Senhor respondeu. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, quem tu persegues. Amen. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. Amen. Verse 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te construir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. But rise and stand on your feet. Levanta-te. I wonder, is there some Christian that you have been spiritually on your back? Eu me pergunto se tiver algum cristão que esteve espiritualmente nas You suas costas. have been spiritually down for a period of time. Espiritualmente derrubado por um período de tempo. Well, Jesus Christ says to you tonight, Jesus Cristo diz a rise você hoje à and noite. stand on your feet. Levanta-te. Get up, Levanta-te. because God has something to say to Porque you. Jesus tem algo para dizer para você. I have appeared to you for this Eu purpose. apareci a você por esse propósito. You were brought here to hear this message. Você veio aqui para ouvir esta mensagem. Christ has appeared to say something to you tonight, Cristo apareceu para dizer algo para você esta noite. to make you a minister, Para te fazer um ministro. to make you a minister, Um ministro. to make you a servant of Para His. te fazer um servo seu. Christ has appeared to you for a purpose. Cristo apareceu a você por um propósito. You are born again not just to be another number in the Você church, nasceu de novo, não para ser só mais um número na igreja, but to be a servant of mas God, para ser um servo de Deus. to have a purpose in the Tem um church, propósito na igreja. to have a ministry in the church. Tem um ministério na igreja. God has called you. Deus te chamou. Jesus has appeared to you for a purpose. Jesus apareceu a você por um Rise propósito. and stand on your feet. Levanta-te. Don't let the devil put you down Não anymore. deixe mais o diabo te derrubar. God has a purpose for your life. Deus tem um propósito para a tua vida. God has a purpose for your Um life. propósito para a tua vida. He will make you a Ele minister. te fará um ministro He'll make you a servant. e um servo. Amen. Verse 17. Amém. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Amen. I will deliver you. Eu te livrarei.
God was saying to Paul, Deus estava dizendo para Paulo: I will watch over you. eu vigiarei I'll take care of you. sobre você, eu Don't cuidarei be, de don't be você. afraid of the Jews. Não temais os judeus, Don't be afraid of the Gentiles. nem os gentios, Don't be afraid of any people. nem de ninguém. You're my servant Você é o now, meu servo and I'm going agora, to take care of you. e eu cuidarei de I'm going to você. look after you. Cuidarei de você. And when you serve God, E quando você serve there's a no Deus, need to be afraid. não tem necessidade de ficar com medo. You are under His protection. Você está sob a sua His proteção. wings are around and about you. Suas asas estão ao redor de você. People may oppose you, As pessoas te apoiam, but God has called you, mas Deus te chamou. and He will rescue you. E Ele te And resgatará. God did rescue E Paul Deus resgatou Paulo sim. 1,000 times. 1000 vezes. 1,000 times. 1000 vezes. Amen. Verse 18. Amém. Para lhe abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. This is a powerful verse. É um versículo poderoso. And again, for me, it proves that salvation must come from E God. de novo, para mim, prova que a salvação deve vir de Deus. No man can do this. Nenhum homem consegue fazer This is isso. spiritual ministry. É um ministério A espiritual. man or woman filled with the Spirit. Homem ou mulher preenchido do Only Espírito. they can do this. Somente eles podem fazer God isso. uses them Deus os usa to open people's para eyes. abrirem os olhos das pessoas. Amen. 2 Corinthians 4:4. Pedro, 2 Corinthians. nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paul says that Satan, the god of this age, has blinded those who don't believe. Paulo diz que Satanás, o Deus deste século, cegou os que não creem. People are blind. As pessoas são They cegas. can't see the glory of God in the face of Jesus Elas não Christ. conseguem enxergar a glória de Deus sem o They rosto de need Jesus. men and women to bring the light of the gospel. Elas precisam que os homens e mulheres tragam a luz do evangelho. Amen. We go back to Acts 26 where we were, still the same verse. No, the verse we left, please. No, next. Next. Thank you. To open their eyes, Para abrirem os olhos to deles, turn them from darkness to light. e os converterem das trevas para a luz. Men and women are in spiritual darkness, Os homens e as mulheres estão em escuridão espiritual. and so are E you, você também. until the gospel came Você with também power to your estava até life, que o evangelho veio com poder para a tua vida. and you were born of the E Spirit. você nasceu de novo do Espírito. Men and women are born in spiritual darkness. Os homens e as mulheres são nascidos em trevas They espirituais. need the glorious gospel, Eles necessitam do the evangelho power of glorioso, God, poder de Deus, to be born of the Spirit. para serem nascidos do Espírito. Amen. So we will come back to verse 18, but now Voltaremos. go to Colossians 1:12 and 13, please. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. We give thanks to God the Father Damos graças ao Pai because for what He has done in our lives. pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amen. Verse 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Amen. He has delivered us Ele nos libertou from the power of do darkness. império das trevas. That was you before you were a Christian. Esse era você antes de se tornar cristão. You were under the power of Você darkness, estava sob o poder das spiritual trevas. darkness. Trevas espirituais. You were under Satan's control, Sob o poder de Satanás. but God has delivered you. Mas Deus te libertou. It's not He will
will deliver Não é you que ele vai fazer or isso, is delivering ou you. ele está fazendo He ainda. has delivered Ele you. já fez. The moment you were born No again, momento que nascesse de you were novo, rescued. você foi You were resgatado, saved. salvo You were delivered from the Libertado power of darkness. do poder das And trevas. then God transferred you Então Deus transferiu out of the kingdom of para darkness fora do reino das trevas, into God's kingdom, não o reino da luz, the kingdom of His dear Son. o reino do seu And querido that's where filho. you are E tonight. é isso onde você Brother, está hoje à sister, noite. that horrible past is behind Aquele you. passado horrível está atrás de That você. power of darkness is behind O you. poder das trevas está atrás Satan de has você. no more power over you. Satanás não tem mais nenhum poder You sobre are você. in God's kingdom Você está now no reino de Deus agora, forever. para sempre. He has delivered you. Ele te libertou. You didn't deliver yourself. Você não se libertou. He delivered you. Ele que fez His isso. power. Seu poder. It's by grace you have been E é saved, pela graça que fosse so salvo, that no man can boast. para que nem o homem pudesse se I'm not vangloriar. ashamed of the gospel of Christ, Não me envergonhe do evangelho de because Cristo. it's the power of God for salvation Porque é o poder de Deus para a salvação to everyone who para todos believes. que creem. Amen. We go back to verse 18, Acts 26. Verse 18, please. 18, thank you. To turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Para converterem os das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Brothers and sisters, learn. Irmãos e irmãs, aprendam. This is the gospel. Este é o evangelho. This is what happens when somebody is born É again. isso que acontece quando alguém é nascido de novo. They are delivered from the power of Satan Eles são libertados da potestade de Satanás to God. para Deus. It's amazing. É incrível. It's miraculous. É milagroso. It's supernatural. É sobrenatural. It's not by might. Não é por poder, It's not by nem power, por força, but it's by my Spirit, mas é pelo meu says the Espírito, Lord of hosts. diz o Senhor dos Exércitos. You're a new creation Você é uma nova criatura tonight. hoje à noite. You're born again Você of é the nascido de Spirit. novo do Espírito. Christ lives in you. Cristo habita em você. You are in God's kingdom. Você está no reino de Satan Deus. has no more power over you. Satanás não tem mais nenhum poder This sobre is você. good news. São as boas The novas. gospel is good news. Thank as you for boas whoever novas. clapped. Hallelujah. Obrigado quem bateu as palmas. Amen. I think this is something to rejoice Eu in. acho que é algo que você deve se regozijar. That they may receive forgiveness of Para sins, que recebam permissão dos pecados. all of your sins. Perdão dos pecados. Todos All eles. of your sins Todos eles. forgiven. Perdoados. Why? Por quê? Because Jesus was punished instead of Porque you. Cristo foi punido ao invés de você. He took all of your Ele sins tomou todos os teus pecados on em himself, si mesmo. and God the Father punished him instead of E you. Deus, o Pai, o puniu ao invés de você. You committed terrible sins, so did I, Você fez pecados terríveis, eu também. but they're forgiven. Mas são perdoados. They are taken away. São tirados, They are gone forever. apagados para I sempre. am not carrying them on my Não shoulders estou mais anymore. carregando os meus Jesus ombros. carried the cross, Jesus carregou a cruz so I don't have to carry my para sins que eu não tivesse que anymore. carregar mais os meus pecados. And finally, Finalmente, that you may receive an que inheritance. vocês recebam herança. There is something in heaven reserved for you. Tem algo no céu reservado para você. We are on our way to heaven. Estamos em nosso caminho para o céu. God has reserved something in heaven for you. And Deus- just to show this, finally, Deus reservou algo no céu para você. finalmente, 1 Finally. Peter chapter 1, and let's read out the first 5 verses. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Amen. Next. Amen. Eleitos segundo a
presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e as aspersões de sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verse 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. It's a living hope, Uma esperança viva. and it's through the resurrection of Jesus E Christ from the através dead. da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. God accepted his Deus sacrifice. aceitou o seu sacrifício. God's justice is satisfied. A justiça de Deus é satisfeitíssima. We died with Jesus on the cross, Morremos com Jesus na cruz. and we rose E again. ressuscitamos. It's a living hope. Uma esperança viva. If Jesus could die again, then we could die. Se Jesus pudesse morrer de novo, nós But we are morreríamos. united to Jesus Christ forever. Mas nós somos unidos com Jesus para sempre. He will never die. Ele jamais We are morrerá. alive in Christ, Vivos em Cristo and nós somos. Christ is alive in us. Cristo é vivo em nós. Verse 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. An inheritance. Boa herança. Nice to get an inheritance. É bom receber uma herança. When somebody leaves you something Alguém te deixa algo. very nice, guys. Caras legais. You want né? my full name, my letters, how to spell my name, if you want to write your in. Se quiser escrever meu nome completo nessa herança aí. Amen. But this inheritance doesn't fade Mas away. essa herança é incorruptível. It doesn't fade É away. incorruptível. Amen. And it's reserved in heaven for E you. reservada no céu para você. Amen. It is nice to go into a restaurant and see É reserved. bom entrar no restaurante e ver reservado. Amen. Amém. The table is reserved for A you and mesa é your reservado wife. para você e sua esposa. Amen. Very, very nice. I like it. Bem legal. Gosto Amen. muito. And they show you to your seats and you feel very special. Eles te mostram até os seus assentos, você se assente bem especial. Amen. Well, there's something in heaven reserved for you. Tem algo no céu reservado para você. It has your name on E it. tem o teu nome You escrito. didn't earn it. Você não ganhou isso. It was paid for by the blood of Jesus Christ. Foi pago pelo sangue de Jesus. Amen. Isso. Let's honor him. Let's give him all the glory. Vamos Let's honrá-lo, worship dar a ele him. toda a glória e adorá-lo. Let's praise him.